E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes da gente iniciar na sala de hoje, se você não é inscrito, não perde tempo, se inscreve neste canal, tem vídeo toda semana. Essas últimas semanas eu tava fazendo um vestido, né, que eu terminei hoje, aquele de primavera, de ponto pipoca, que foi demoradinho. Mas vocês sabem também que eu tô fazendo aquele projeto Rafa, que é gigantesco, né, e eu estou finalizando. Então é por isso que não teve muita coisa no canal nessas últimas semanas, tá? Mas sempre tem vídeo aqui, vocês viram que não fica mais de uma semana sem ter peça nova. Então, se inscreve, como eu falei, ativa o sininho, curte esse vídeo. E o principal, gente, sempre assistam todas as propagandas do vídeo. Sempre deixem passar todas as propagandas, tá? Nunca pulem, porque quando vocês pulam, vocês não me ajudam. E quando vocês assistem, essa é a forma que vocês têm de me ajudar aqui no canal, tá? Ali na aba comunidade, muitas vezes vocês me pedem a foto no início do vídeo, gente, eu não posto, porque eu uso uma foto de internet, geralmente, como base. E aí, sempre ali na aba comunidade, entrando pelo aplicativo do YouTube, ali do ladinho de playlists, tem algo escrito comunidade. Ali eu sempre posto as votações, eu posto as peças que eu fiz ou que eu vou fazer, tá? Então, ali tem sempre a fotinho que tá na capa do vídeo, se vocês quiserem ver ela mais certinho, por mais tempo. E no final dos vídeos, como eu faço a peça junto com vocês, sempre no final dos vídeos é que eu mostro a peça completinha inteira, tá? E lá no meu Insta, @dudabetiato, sempre tem o videozinho e mais fotos também para vocês poderem ver, tá? E tem videozinho agora, ando fazendo de como fica no corpo. Então, hoje eu vou fazer aquele conjunto, que é com... Como é que é o nome daquilo, gente? Com franjas. Vou fazer com franjas mesmo, tá? Eu não costumo fazer muito, mas vou fazer e também vou usar cor vermelha, que eu também não costumo usar. Esse aqui é o Lisa Moda, tá? Vou usar a agulha número 2. Deixa eu falar aqui pra vocês. Vem 500 metros, tá? É pra agulha número 2 mesmo. Essa cor aqui é o 37,94. Deixa eu ver aqui, a Tex 312, tá? 100% polipropileno. Essa reformulação da Lisa, eu gosto mais agora dessa Lisa Moda, que eu acho melhor pra trabalhar ela. A outra eu achava mais durinha, mas essa aqui tá bem maleável, eu gosto dela, tá? Então, 2 novelinhos até o M dá pra fazer. Pro tamanho G, daí é necessário uns 3 novelos por causa das franjas, tá? O que a gente precisa de medida? Medida de quadril, a altura da pessoa, do umbigo até o pé, para você saber o tamanho das franjas depois. E para a parte de cima, podemos pegar o tamanho de sutiã que a pessoa usa e a circunferência das costas, medindo com a fita métrica, abaixo ali do seio, toda a circunferência, tá? No mais é isso, vamos iniciar então o nosso conjunto. Nós vamos iniciar pela parte da saia e depois a gente faz o cropped, tá? Então, aqui, pra saia, o que a gente precisa? A medida do quadril. O meu quadril, ele é 94, eu uso um tamanho M, tá? Sempre que eu faço saia ou shorts, eu tiro 18 centímetros da medida, porque quando a gente faz o ponto, depois ele cede, ele estica. Esse fio, ele não vai ceder a peça, ele estica, mas não cede. O estica é o ponto, né? Que a gente faz o ponto mais frouxinho, mais apertado. Então, é isso que estica, é a trama, tá? Mas esse fio aqui em si, depois da peça pronta, ele não vai ceder nunca, tá? Esse que é o diferencial também, que eu gosto de trabalhar, às vezes, com polipropileno por isso. A peça sempre vai parecer uma peça nova. Então, a gente vai pegar aqui a medida do quadril e tira 18 centímetros. Se o ponto de vocês for mais apertado que o meu, não vai dar. Mas por isso que a gente vai fazer essa primeira carreira de correntinhas. Quando a gente fechar formando um círculo, vocês vão provar. Tá? Outra coisa que eu sempre falo, quando não é shorts e é saia, o vestido é sempre de provar por cima, vestir por cima, porque é algo certinho no corpo. Se for algo solto, pode vestir por baixo, mas sempre que for algo certinho no corpo, vestir por cima, tá? Então, vocês vão fazer o teste depois que fizerem, vocês vão tirar 18 centímetros a princípio, e depois que a gente fechar, vocês vão provar para ver se tá bom ou não no corpo de vocês, tá? Então, no meu caso, eu preciso fazer 76 centímetros de correntinhas, e a gente precisa fazer correntinhas com número múltiplo de 12, então, de 12 em 12 correntinhas, porque depois a gente vai precisar disso para poder formar os conjuntinhos da saia. Então, de 12 em 12 centímetros, eu vou fazer 76 centímetros. Se passar 1 centímetro ou 2, não tem problema, tá bom? Então, laçamos ali e vamos fazendo, contando aqui as correntinhas e medindo com a fita métrica até chegar à medida que a gente precisa. Fiz aqui as minhas correntinhas, eu fiz 168, que é o número múltiplo de 12, tá? A primeira correntinha, ó, quando a gente empurra, ela some, então é como se eu perdesse uma correntinha.
Então, preciso fazer aqui mais uma para compensar. Aí, vamos virar, ó, todas as correntinhas para a parte da frente, porque é normal elas embolarem, ó. Todas viradinhas para a parte da frente. E nós vamos inserir a agulha na primeira correntinha livre. Inseri a minha agulha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Só arrumar essa linha aqui, para ela não ficar depois no meio, senão vai ser ruim de eu trabalhar. Aí, a gente vai fechar com ponto baixíssimo e vai ser a hora de vocês provarem, tá? Na cintura, ela fica soltinha mesmo, porque depois a gente vai fazer um acabamento com elástico roliço, mas tem que ficar bom ali naquela parte do quadril, bem ali no meio, tá? Não pode ficar apertado. Se ficou apertado, vão colocando de 12 em 12, vão fechando e vão provando até ficar confortável no quadril. Não pode ficar apertado no quadril, tá? Então, provem e aí a gente volta para iniciar. Tá? Vamos supor que eu já provei. Aí, nós vamos fazer 2 carreiras de ponto alto. Então, vou iniciar aqui, ó. Não vou iniciar... Antigamente, eu iniciava com 3 correntinhas. Agora, eu inicio de maneira diferente quando eu trabalho circular. Nesse mesmo ponto que eu fechei, com o ponto baixíssimo, eu vou inserir a minha agulha novamente e vou puxar uma nova laçadinha. Fico com 2 laçadinhas. Pego a linha, passo pelas 2, como se eu fizesse um ponto baixo. E aí, faço uma correntinha. Esse é o meu primeiro ponto alto, tá? Agora, nós vamos seguir fazendo um ponto alto normal, né? Sobre cada correntinha até a gente dar toda a volta. Quando a gente chegar no último ponto alto, eu volto para fechar com vocês e mostrar novamente como fazer esse início, tá? Que ele é um pouco diferente, mas ele deixa um acabamento melhor, tá? Para mostrar, não aparece muito assim que é início e final de carreira, porque antes, quando a gente subia 3 correntinhas, ficava um espaço que não ficava legal para o acabamento, esteticamente, tá? Então, façam um ponto alto sobre cada correntinha. Quando vocês fizerem o último, eu volto para fechar e iniciar a nova carreira com vocês. Chegando aqui no final da carreira, cuidem só para não estar enrolada essa parte aqui antes de fechar, tá? Aí, vamos fechar com ponto baixíssimo naquela correntinha que a gente subiu. Fechamos com um ponto baixíssimo. E agora, a gente vai fazer mais uma carreirinha de ponto alto. Então, nesse mesmo ponto que eu fechei, eu insiro a minha agulha, puxo uma nova laçadinha, ficou com 2, pego a linha e passo por essas 2 laçadinhas, como se fosse um pontinho baixo, e subo uma correntinha. Esse é o meu ponto alto, meu primeiro ponto alto. E aí, os demais, eu trabalho um ponto alto sobre cada ponto alto por toda a volta, tá? Feito o último ponto alto, finalizem com um ponto baixíssimo ali sobre aquela correntinha e eu volto, que daí a gente vai começar a trabalhar os conjuntinhos. Finalizado aqui, eu já havia gravado para vocês essa carreira, que a gente usaria de 12 em 12 pontos, mas eu fiz um outro teste e de 10 em 10 vai ficar melhor. Então, se lá no final faltar, a gente dá um jeito, tá? A gente pula alguns pontos, ou pula menos, ou pula mais, pra fechar certinho a carreira, tá? Só porque vai ficar melhor dessa forma aqui. Então, aqui, para iniciar o primeiro ponto alto daquela maneira que eu já ensinei, no mesmo ponto que eu fechei, eu insiro a agulha, puxo uma nova laçadinha, passo a linha pelas 2 e faço uma correntinha. Esse é o nosso primeiro ponto alto. A gente vai trabalhar de 5 em 5. Então, aqui a gente vai fazer mais 4 pontos altos, sendo um sobre cada ponto. Então, aqui eu tenho 3, 4... Deixa eu só arrumar aqui a minha linha. 4 e 5. Feito os 5 pontos altos, vamos descer fazendo 3 correntinhas. Aqui, nós vamos pular 2 pontinhos, e ao invés de no terceiro fechar com um ponto baixo, a gente vai fazer entre esse segundo e o terceiro ponto, ó, entre eles. Pulo 2 pontinhos, e logo após o segundo ponto, ó, entre os pontos é onde eu insiro a agulha. Não sobre o ponto, entre os pontos, ó. Depois do segundo ponto, então, entre o segundo e o terceiro ponto alto, eu fecho com um ponto baixo. Que aqui é pra gente usar menos fio, tá? Menos fio não, menos pontos. Aí, vamos fazer aqui 3 correntinhas, e entre esse próximo ponto e o outro, entre eles, fecho com um ponto baixo, tá? Sempre vai ser entre eles, quando for pra fazer essa argolinha. E aí, subo 3 correntinhas, pulo 2 pontos, e aí, normal, pegando, né?
sobre o terceiro, eu faço o primeiro dos 5 pontos altos. Faço agora mais 4, um sobre cada ponto alto. Eu vou mostrar de novo, ó. 3, 4 e 5, ó. Agora, vamos fazer a parte das correntinhas. Eu faço 3 correntinhas, pulo aqui, ó, 1, 2. Entre esse segundo e o terceiro, eu insiro a minha agulha entre os pontos e fecho com ponto baixo. Faço 3 correntinhas, depois desse próximo aqui, ó, entre esse próximo e o outro ponto, eu faço outro ponto baixo. E aí, subo novamente 3 correntinhas, pulo 2 pontos que sobraram aqui, né? Tá aqui no caso, 1, 2, e a partir do terceiro, começo novamente os meus pontos altos. Então, é só na parte das correntinhas que a gente fecha entre os pontos, e não sobre o ponto, tá? Que é pra gente usar daí de 10 em 10 pontos, o conjuntinho. Então, no final, tem que terminar aqui com essa parte das correntinhas. Aqui tem que fazer as correntinhas, e aqui tem que ter as 3 últimas pra gente fechar com ponto baixíssimo. Se por acaso faltar, pula menos pontos, se sobrar, pula mais pontos, não tem problema. Pode ser que aconteça isso mesmo de faltar ou sobrar algum ponto, porque a gente tinha feito o esquema de 12 em 12. E agora eu mudei pra gente usar de 10 em 10. Porque a gente vai precisar fazer assim para que nas próximas carreiras fique mais uniforme. Senão vai ficar meio ruim aqui na parte de umas correntinhas que a gente vai ter que fazer, não vai ficar muito legal assim esteticamente, tá? Então, vamos fazer assim dessa maneira por toda a volta. Chegando aqui no finalzinho, eu volto para fechar com vocês e mostrar a próxima carreira. Chegando aqui no final, como eu havia dito, tinha que terminar com essa parte aqui das correntinhas, tá? Então, eu vou fazer aqui as últimas 3 correntinhas pra gente finalizar a carreira. 2, 3. E aí, aqui naquela primeira correntinha lá, que a gente fez aquele primeiro ponto, a gente fecha com um ponto baixíssimo, tá? E aí, tá pronta a primeira carreira. A gente vai intercalar essa carreira aqui e essa outra que a gente vai fazer agora. Aqui, nós vamos iniciar o ponto com daquela maneira que eu falei, no mesmo ponto a gente insere a agulha, puxa uma nova laçadinha, fecha e sobe uma correntinha. Vamos trabalhar ali ponto alto sobre ponto alto, né? Ali já foi aqui o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto ponto. Então, é ponto alto sobre ponto alto, 5 pontos altos. E aí, aqui, vamos fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo toda essa parte, vou direto novamente para os pontos altos e trabalho ponto alto sobre ponto alto de novo. Então, é simples, é 5 pontos altos e 5 correntinhas. 5 pontos altos e 5 correntinhas, tá? Aqui, vocês vão ter feito as últimas 5 correntinhas e é só finalizar com um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto alto que a gente fez na carreira. Aí, eu volto novamente para explicar sobre essa carreira que a gente vai começar a repetir. Finalizada aqui essa segunda carreira, agora a gente vai repetir aquela primeira, que é os 5 pontos altos e as correntinhas, tá? Eu quero começar pelos pontos altos, porque fica mais fácil fazer depois a próxima carreira. Aqui onde é os pontos altos, vai ser as correntinhas, e aqui onde as correntinhas, vai ser os pontos altos. Então, aqui a gente vai voltar as correntinhas, pra gente começar a trabalhar com o ponto alto. Então, vira aqui como se eu fosse voltar, e nós temos 5 correntinhas. Então, para cada correntinha que eu fiz agora, antes de fechar a carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Eu fiz 1, 2, 3, 4 e 5. Aí, desviro aqui a minha peça, e agora eu vou iniciar. Aqui a gente pode iniciar com aquelas 3 correntinhas mesmo, não tem problema, para ser o primeiro ponto alto, tá? E agora, soltinho aqui, nós vamos trabalhar mais 4, pra gente ficar com um total de 5. Então, 2, 3, 4 e 5. A gente vai trabalhar de 2 formas. Dessa que eu acabei de mostrar, voltando os pontinhos, e numa outra a gente vai caminhar para frente. Então, a cada 2 carreiras a gente vai trabalhar dessa forma. Mas daí eu volto para fazer com vocês. Essa aqui foi a primeira. A gente, na verdade, pode pegar, ao invés de não pegar solto, ao invés de pegar solto, a gente pega nas correntinhas mesmo, que eu acho que vai ficar melhor. No acabamento, ó, deixa eu ver aqui. 2,
Acho que vai ficar melhor mesmo. Aqui, 3, 4 e a quinta. Ó, fica melhor. Agora, a gente vai fazer a parte das correntinhas, aquelas 3 correntinhas, ó, depois do segundo ponto, entre o segundo e o terceiro, eu fecho com um ponto baixo. É igualzinho a primeira carreira, ó, dei 3 correntinhas novamente, entre esse próximo e o outro ponto, eu fecho com ponto baixo, e fica sobrando 2. Aí, faço 3 correntinhas, e aí, aqui a gente trabalha um ponto alto sobre cada correntinha, que vai dar aí aqueles 5 pontos altos. Então, é basicamente isso, ó. Vai ficar igual a nossa primeira carreirinha. Aí, aqui, então, feitas as últimas 3 correntinhas, vocês vão fechar com ponto baixíssimo nesse primeiro ponto alto, e aí, vocês já podem copiar aquela outra carreira, 5 pontos altos, um sobre cada um, 5 correntinhas, 5 pontos altos, 5 correntinhas, tá? Então, vocês podem fazer essa e a próxima carreira, aí, quando for para começar essa aqui de novo, eu volto para mostrar para vocês que daí a gente vai caminhar para frente. Então, onde caminha para trás, que eu já mostrei como fazer, e no próximo conjuntinho, daí a gente vai caminhar para frente, pro acabamento ficar sempre nesse mesmo espaço aqui, esse acabamento onde tem os pontos baixíssimos, para ficar sempre nessa reta, para não ficar indo nem muito para frente e nem muito para trás, tá? Finalizado aqui mais 2 carreirinhas, né, formando outro conjuntinho, é basicamente isso que a gente vai fazer, tá? Sempre essas 2 repetições. Agora, a gente vai repetir novamente aquela que tem mais as correntinhas aqui, que forma essa argolinha. Então, já mostrei para vocês como voltar, né, os pontos para começar, como a gente fez ali anteriormente. E aqui agora a gente só vai caminhar para frente até a primeira correntinha. Então, eu vou fazendo ponto baixíssimo em cada ponto, ó. Aqui um ponto baixíssimo, outro, até chegar aqui, ó, na primeira correntinha, onde eu também vou fazer um ponto baixíssimo. Subo daí as 3 correntinhas e inicio normalmente a minha carreira, fazendo 5 pontos altos. E aqui, onde for os pontos altos, esse esqueminha aqui com as correntinhas de 3 em 3 correntinhas, tá? Aqui no final, vocês vão fazer a mesma coisa, só vão pegar aqui, ó, pelo ponto que a gente fez o ponto baixíssimo, mas vai pegar normal também da mesma maneira. E aí, feito, eles vão seguindo, fazendo sempre esses 2 conjuntinhos, até chegar na altura que vocês quiserem. Lembrando que é uma saia cintura alta, então, vai ficar do umbigo ali até a altura que vocês quiserem. A nossa última carreirinha vai ser essa aqui, ó, que é essa que a gente tá fazendo agora, dos 5 pontos altos e o esqueminha com as correntinhas, né, de 3 em 3 correntinhas. Essa vai ser a última carreira. Então, chegou na altura que vocês querem nessa carreira aqui, aí é só cortar a linha e passar por dentro da laçada, né? Finalizem a carreira, cortem a linha e passem por dentro da laçada, que daí eu volto no próximo vídeo pra gente colocar elástico, colocar as franjas e começar o nosso cropped.